Ok, continuando a segunda parte da aula, né? Então a gente viu que, ah, por exemplo, aqui nesse slide, os fatores abióticos vão determinar quais são os fatores bióticos em um ecossistema, em um bioma. Além disso, quem determina quem sobreviver ali é a flora. A flora determina a fauna que vai sobreviver nesse bioma, nesse ecossistema. Como o exemplo que eu acabei de dar no final da primeira parte da aula. Então, olha só, ainda que seja possível encontrar espécies vegetais diferentes dependendo do local do bioma analisado, tendo em vista que apresentam grande extensão territorial, de modo geral, a vegetação de um bioma é uniforme. O que ele está querendo dizer? Se a gente olhar no mapa de biomas mundiais, por exemplo, né? A gente mora mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu colocar uma caneta aqui. A gente mora mais ou menos aqui, ó. Tá? Santa Catarina, né? Sul do Brasil. O tipo de árvore que existe aqui, normalmente, vamos pegar, por exemplo, a Araucária angustifolia, o pinheiro, tá? Que dá o pinhão. É um tipo de árvore que só existe nessa região sul do Brasil. Não existe em outros locais do planeta. Existem outros tipos de araucária no mundo, mas não a araucária que nós temos aqui, tá? Só que o que aconteceu? O homem, por construir, por utilizar a tecnologia e por construir, por exemplo, aviões, navios, né, consegue se deslocar. Nós no Brasil hoje utilizamos dois tipos de árvores para produzir papel e para produzir madeira, que essas árvores são chamadas de eucalipto e pinus. Vocês já devem ter ouvido falar. Elas não são árvores nativas do Brasil, elas são árvores exóticas, tá? Exóticas no sentido de que não são nativas daqui, são de outro país. Eucalipto é aqui da Austrália, tá? Do continente australiano aqui, ó, continente oceânico, da Oceania. O pinus é de uma região aqui do sul da Ásia, da Índia, aqui por aqui assim. Como essas árvores elas são muito boas para, elas possuem um rápido crescimento, o que aconteceu? O homem pegou e trouxe as árvores para cá, né? Tanto o pinus quanto o eucalipto e plantou aqui. Por isso que a gente tem pinos e eucalipto no Brasil. Na verdade, a gente tem pinos e eucalipto pelo mundo inteiro, ok? Então, ainda que seja possível encontrar espécies vegetais diferentes, dependendo do local do bioma analisado, tendo em vista que apresentam grande extensão territorial, de modo geral, a vegetação de um bioma é uniforme. Mas com o homem metendo a mão em tudo, né? Hoje em dia não tá tudo, a gente consegue encontrar planta de várias partes do mundo aqui, assim também como as plantas brasileiras são encontradas em várias partes do mundo. Então vamos ver os principais biomas mundiais. São floresta tropical, floresta pluvial está relacionada à chuva, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga, que é a floresta boreal, tundra, savana, que é a floresta sazonal tropical, deserto subtropical, aí campos, que são normalmente desertos temperados, bosques e alpinos, que são de altitude. Então a gente vai estudar cada um deles. Vamos ver. Ó. Tundra apresenta temperaturas muito baixas, com solo quase permanentemente congelado, ou seja, então isso são nos polos da Terra, tá? Isso aqui normalmente no Polo Norte, né? No Alasca. No curto verão, os dias são bastante longos e a vegetação aparece na forma de arbustos, musgos e líquens. São exemplos da fauna: a rena, o boi almiscarado e as aves, que migram para lugares quentes no inverno. Tá? Então aqui tem uma imagem da tundra, olha. Não tem árvore, tá, praticamente. Campos ou desertos temperados. Ó, isso aqui é na Argentina, tá? Ó, Pampa da Argentina. Chamados de pradarias, pampa ou steppes,
Os campos têm verões quentes e úmidos e invernos frios. A vegetação é composta de gramíneas e arbustos. Ó, então observem aqui, ó, gramíneas e pequenos arbustos, não tem muita árvore não. Entre os animais encontrados nesse bioma estão bisões, lobos e roedores. Floresta pluvial temperada. Ó, aqui está mostrando uma floresta dos Estados Unidos, né? Floresta pluvial temperada, Parque Nacional das Sequoias, Estados Unidos. Sequoias são as maiores árvores que existem no planeta. Apresenta temperaturas amenas, tanto no inverno quanto no verão, e em razão da influência marítima, muita chuva. A vegetação é constituída de árvores bem altas, como as grandes sequoias, que podem atingir mais de 100 metros de altura. Entre os animais observam-se insetos, anfíbios, aves e mamíferos, como cervos, coiotes e ursos. Lembra bastante uma floresta brasileira, né? Mas a diferença é a vegetação, tá? Lembrem-se, bioma, o que determina é a vegetação. Ó. Tem bastante árvore, tem bastante pinheiros, tá? Coisa que não é natural do Brasil. Deserto subtropical, ó, no Chile. Lembra que eu falei que no Chile a gente tem deserto também. Chile aqui na América do Sul, né? Apresenta grande variação de temperatura, com dias quentes chegando a 50 graus e noites frias chegando a 0 graus. Então, olha a amplitude térmica, né? A diferença de temperatura. Chega a variar 50 graus em um dia. As chuvas são raras e a umidade baixa. Por isso, plantas e animais apresentam adaptações a esse ambiente seco. Os animais, como lagartos, serpentes e escorpiões, têm hábitos noturnos, escondem-se em tocas durante o dia, porque durante o dia é muito quente, tá? E olha só a vegetação, são arbustos, né? Algumas gramíneas ali. Floresta sazonal temperada, isso aqui é na Alemanha, na Europa. Apresenta verões quentes e úmidos e invernos frios, com dias curtos e ocorrência de neve. A vegetação é composta de árvores altas, as quais têm copas densas, cujas folhas mudam de cor no outono e são perdidas no inverno. Isso é uma estratégia da planta. No verão, observam-se muitos animais, como raposas, esquilos, aves e insetos. No inverno, grande parte deles hiberna ou migra para áreas mais quentes. Então essa floresta sazonal temperada é muito bonita por causa das diferentes cores que elas formam, tá? Das árvores que perdem essas folhas no inverno. Alpino ou de altitude, isso aqui no Nepal, na Ásia, tá? É a região mais alta do planeta Terra. É o bioma das grandes cordilheiras de montanhas encontradas na América, que são nos Andes, no Chile ali, na Europa, nos Alpes, e na Ásia, o Himalaia. O clima é frio e a vegetação é formada por árvores esparsas e plantas rasteiras. A fauna inclui lhamas, aqui na América do Sul, aí felinos na Ásia, cabras, bovinos, répteis, insetos e aves. A gente também não tem vegetação bem escassa, né? Sem muita biodiversidade, tá? Floresta pluvial tropical. Essa aqui é a que tem maior biodiversidade. Porque lembre-se, quem determina a flora é a fauna. A fauna é quem manda, quem vai sobreviver ali, né? Então se você tem uma fauna... Desculpa, se você tem uma flora, lembrem de floração, se você tem uma flora bem rica, você vai ter uma fauna bem rica também. Se você tem uma flora pobre, com baixa biodiversidade, você vai ter uma fauna pobre também. Tem na Ásia também, tá? Essa floresta pluvial tropical, mas é a mesma aqui do Brasil. É um dos biomas com maior biodiversidade, como eu acabei de falar. Porque você tem uma alta biodiversidade, você tem uma alta variedade de plantas, então você também vai ter uma alta variedade e diversidade de animais.
Apresenta clima quente e úmido, com abundância de chuvas. Sua vegetação é densa, ou seja, preenche quase tudo. Olha só, como aqui a gente no alpino, olha só, quase tem muita rocha, quase não tem vegetação nessas rochas. Aqui não, a vegetação é densa, ela preenche quase tudo. Olha aqui, ó, até embaixo aqui da cachoeira tem vegetação. Ó. Com árvores de grande porte, as quais têm folhas perenes que não caem durante o ano, tá? Elas permanecem durante todo o ano. Além de plantas trepadeiras, epífitas, samambaias, entre outras. Mangues pantanosos se formam em áreas costeiras. Há também muitos animais como insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? Então, lembre-se, floresta pluvial tropical é o bioma com maior biodiversidade. Por quê? Porque tem uma flora bastante rica. Tá? Então vai ter também uma fauna bastante rica. Taiga ou floresta boreal. Ó, apresenta clima frio, com verões curtos e invernos longos e rigorosos. Onde é isso? Por exemplo, Áustria, na Europa, tá? Norte da Europa. A vegetação é composta de pinheiros, cujas folhas têm formato de agulhas e suportam o frio. Os animais, como alces, lobos e coelhos, apresentam adaptações ao frio, como presença de muita pele e uma reserva de gordura. Tá? É uma paisagem bonita, né? Tanto que é uma paisagem que a gente não vê aqui no Brasil, mas não é muito agradável viver num lugar desse. Bosques, ó, região da Itália, região da Europa ali também. Ó. É uma floresta, mas diferente da floresta tropical, ela tem uma vegetação mais pobre, tá? Ela tem uma flora mais pobre, tá? Apresentam invernos amenos e chuvosos e verões secos, clima mediterrâneo. A vegetação predominante é composta de arbustos com casca espessa e folhas pequenas e duras, resistentes aos períodos de seca. A fauna inclui veados, coelhos, lobos, raposas, aves, lagartos, serpentes e insetos. Okay? Savana ou floresta tropical. Esse é o último bioma mundial que a gente vai ver. Ó. Isso aqui é da África. É bastante parecido assim também com pela questão da biodiversidade, tem uma grande biodiversidade aqui, ok? Mas a flora daqui ela é mais pobre do que de floresta tropical. Tá? A floresta tropical é mais densa, mais fechada. Aqui a floresta é mais aberta. Apresenta clima quente, há períodos longos de seca e curtos de chuva. A vegetação contém gramíneas, arbustos e árvores com cascas grossas para suportar as queimadas naturais. Aqui ocorre um processo chamado de queimada natural que a gente vai estudar no bioma cerrado brasileiro. São exemplos desse bioma: savana africana, com plantas como os baobás, que é essa árvore aqui, que armazena água, e animais como girafas, elefantes e leões. E o cerrado, brasileiro, com plantas como os buritis e os ipês, e animais como as emas, os papagaios e os tamanduás. Beleza? Então tá, para finalizar a aula eu só deixei aqui esse mapa novamente para vocês verem, né? Mas como eu falei, isso aqui varia muito, assim, de desenho, de mapa para mapa e tal. Então a próxima aula agora é biomas brasileiros. Um abraço.